Olá, graça e paz, tudo bem? Professor Netanias aqui, e o nosso assunto de hoje é sobre a importância da teologia para o crescimento espiritual. Há mesmo uma importância teológica quando nós desejamos o nosso crescimento espiritual? Que papel a teologia pode exercer nesse momento de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual? Na verdade, nós precisamos entender inicialmente o que é graça e o que é conhecimento, pois a Bíblia, em todos os tempos, em todos os momentos, ela está nos direcionando para nós crescermos em graça e também crescermos em conhecimento. O próprio Cristo é falado dele que ele crescia em graça e também crescia em conhecimento. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo vai nos direcionar também para esse tipo de aprendizado, onde nós crescemos em graça e crescemos também em conhecimento. A graça de Deus é o favor imerecido dele para conosco, nos possibilitando a alcançar a salvação oferecida por ele através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade. Essa é a graça de Deus, um favor dispensado ou um favor recebido sem merecimento nenhum. Então veja, quando nós recebemos esta graça, nós estamos responsáveis por transmitirmos também essa graça. Ao mesmo tempo em que ela nos possibilita entender, compreender, de certa forma, o amor de Deus, ela nos constrange a transmitirmos este amor às outras pessoas. O outro termo que nós estamos discorrendo neste artigo é sobre o conhecimento. O conhecimento ele é fundamental para o cristão. Em todo o tempo a Bíblia está dizendo: conheçamos o Senhor, conheça o teu Deus, conheça o teu Criador, entenda o teu Criador, entenda aquele que te amou e aquele que está próximo de ti, pois você precisa conhecê-lo para também se aproximar dele. O interessante é que os profetas vão dizer que o pecado do homem é o que distancia o homem de Deus. E é exatamente o pecado que, na maioria das vezes, afasta o homem de sua intensidade na busca por conhecer a esse Deus verdadeiro que nós servimos. Então, temos aqui a graça, temos aqui o conhecimento, e esses dois, andando de forma uníssona, unida, eles contribuem para o crescimento espiritual do homem, da mulher de Deus. Mas veja, quais são as qualidades encontradas naqueles que alcançam a maturidade cristã? Simples, nós temos aqui quatro perguntas que você deve responder continuamente, e para todas elas você precisa ter uma resposta favorável, uma resposta positiva, para que desta forma você diga e confirme para você mesmo que há em você um amadurecimento espiritual. A primeira pergunta que você deve se fazer é: você acredita que a felicidade cristã seja o caminho e não o destino? Ou seja, você acredita que nós estamos caminhando na trajetória da felicidade e não apenas que nós estamos caminhando para a felicidade? Isso é fundamental, pois cristãos que estão caminhando para encontrarem a felicidade, eles estão em uma caminhada vazia, pois Cristo disse que quem está nele já está feliz, quem está nele já é feliz. É tanto que ele disse para os seus discípulos: olha, a minha alegria está em vós, e vocês precisam compreender e interiorizar esta alegria, esta paz, esta felicidade completa, assim como eu sou alegre no meu Pai. Vocês precisam entender a minha alegria para que ela seja completa em vocês. Veja, quando o crente ele amadurece, a alegria está nele. Ele não está buscando a alegria fora da sua caminhada ou como um alvo ainda a ser alcançado. Essa é a primeira questão. A segunda questão é: você possui um bom relacionamento com Deus? Como é o seu relacionamento com Deus? Como é a sua comunhão com Deus?
A terceira pergunta é: você mantém sua fidelidade a Deus mesmo em momentos tempestuosos? A grande característica de cristãos fracos na fé, cristãos que ainda não amadureceram na fé, é que no momento da tempestade, no momento da dificuldade, a primeira coisa que ele faz é escarnecer de Deus, zombar de Deus, se rebelar contra Deus e desistir da sua jornada cristã. Chegou a tempestade, ele desiste. Quando a tempestade vai embora, de certa forma, até mesmo aparente, ele tenta voltar-se novamente para Deus, pois agora tudo está bem. Isso não demonstra, isso não é reflexo de uma maturidade cristã. E muitas vezes, mesmo que a pessoa não saia, mesmo que o cristão não saia, não desista da sua fé, não se desvie da sua caminhada cristã, mas mesmo ali caminhando, ele em certos momentos ele se volta contra Deus. Assim como o povo de Israel na caminhada do deserto voltaram-se contra Deus, porque a coisa estava difícil, a vida estava difícil, a caminhada estava difícil. Então precisamos responder essa pergunta de forma positiva. Nos momentos de tempestade, como nós nos mantemos diante de Deus? E por último, nós estamos encontrando, ou você está encontrando, uma felicidade nesse seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Deus do ponto de vista da felicidade, da alegria e da paz de espírito que você tem agora? Medite por isso, pense nisso. Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual ele precisa acontecer e, de certa forma, ele acontece a partir do momento em que nós nos disponibilizamos a meditar, a compreender, a interiorizar os ensinos da palavra do Senhor. Também temos aqui sobre como o seu crescimento espiritual pode impactar uma comunidade cristã. É interessante que quando nós alcançamos a maturidade da fé, a maturidade espiritual, existe naturalmente um crescimento individual nosso em relação ou em direção a uma espiritualidade mais forte, a uma espiritualidade mais sadia. E veja, quando nós, de forma mesmo individual, nos direcionamos para uma espiritualidade mais sadia, mais forte, uma fé mais fortificada em Cristo, um entendimento mais aprofundado da palavra de Deus, a tendência é que aqueles que estão ao nosso redor também nos acompanhem em maior ou menor intensidade, mas eles tenderão a nos acompanhar nessa jornada de fé, nessa caminhada espiritual. Quando nós crescemos em graça e em conhecimento, nós nos tornamos agentes de multiplicação e de mudança. Nós nos tornamos responsáveis por transmitir isso e por levar conosco aqueles que também estão dentro dessa comunidade cristã. Isso é frutificar. O conhecimento e a graça geram maturidade cristã, maturidade espiritual, e essa maturidade ela gera frutificação. Nós frutificamos quando estamos maduros, geramos outros frutos quando estamos maduros na fé. Como a teologia pode contribuir para o nosso desenvolvimento espiritual? Veja, como nós já mencionamos em relação à árvore, toda árvore plantada, ela cresce, se desenvolve, frutifica e com os seus frutos, novos solos são germinados em uma evolução contínua, em um ciclo contínuo de frutificação e amadurecimento, de plantio e frutificação. O mesmo acontece conosco. Como parte da nossa natureza divina, ou como parte da natureza divina em nós, nós não podemos nos eximir desta responsabilidade. É certo que crescer não é fácil, crescer não é simples, porém, não é impossível e, além do mais, é uma obrigação nossa. O nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade cristã, ela depende de um correto e completo entendimento da palavra do Senhor. E a teologia, ela está à nossa disposição com as suas ferramentas para nos levar a esse entendimento mais aprofundado da palavra do Senhor. Eu quero lhe fazer um convite, se você deseja aprender mais da palavra de Deus, as suas doutrinas, se você deseja
ter uma submissão maior a Deus, se você deseja compreender melhor a palavra de Deus, se você deseja contribuir ainda mais e com mais excelência no reino de Deus e está assumindo responsabilidades para o crescimento desse reino, eu quero lhe convidar, venha estudar teologia conosco e você vai aprender doutrinas fundamentais da palavra de Deus e estratégias e habilidades ministeriais para que realmente essa sua contribuição possa ser interessante, importante e possa ser frutífera dentro do reino de Deus. Deus abençoe, fica na paz.